Então, pessoal, seguindo ali, eu vou utilizar agora a regrinha do quociente. Por quê? Eu tenho uma função dividida por outra função. Então, eu tenho que utilizar essa regrinha do quociente aqui, ó. Essa última regrinha aqui, do quociente. Vou utilizar a regrinha do quociente. Foi muito para trás. Essa regrinha do quociente aqui para resolver. Então, ó, vou derivar a função de cima, deriva mantém a de baixo, menos mantém a de cima, deriva a de baixo. Então, essa função, essa regrinha é dividida pela função de baixo ao quadrado. Essa regrinha que eu vou utilizar para derivar essa função. Eu vou usar uma notação, pessoal, que vocês vão encontrar na tabelinha de vocês. Qual que é a notação? Chama a primeira função a de cima, essa daqui. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, pessoal. Vou usar essa notação porque eu lembrei que tem bastante tabelinhas na internet que tem essa notação, ó. Tem U e V. Ele chama a função de cima de U e a função de cima de V. Então, eu sei que a minha função U, ó, vou separar ali para ficar mais fácil. É 2x mais 3. Isso implica, então, ó, que a minha função U', a derivada dessa função, é quanto, pessoal? A derivada de 2x mais 3 em relação a x. Quanto, pessoal? 2. Isso mesmo. E a função v, que é a função de baixo, ó, é x² mais 1. Isso implica que v', a derivada de v é quanto, pessoal? 2x. Isso mesmo. Agora que nós já temos todas as informações necessárias para calcular, a gente vai substituir na expressão. Qual que é a expressão? Sei que u vezes v, a derivada disso daqui é o quê? Deriva, mantém, menos, mantém, deriva, dividido por v ao quadrado. Espera aí, eu tenho informação de linha? Sim, acabei de calcular a linha. Eu tenho informação de v? Sim, eu consegui extrair da minha função. Tenho v'? Sim. Então, basta fazer o quê, pessoal? Substituir. Estou fazendo passo a passo, pessoal, mas é o que está escrito ali do lado. Então, ó, U'. A derivada de U' deu quanto, pessoal? A derivada de U' eu acabei de calcular e deu 2. Ó, deu 2. Vai ficar 2 vezes v. A função v continua a mesma função, a função de baixo. X² mais 1. Menos, vou agora mantenho a segunda, ó, U', mantenho a de baixo, então 2x mais 3 vezes v'. V' é quanto? V' é 2x. 2x. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que multiplicar os valores ali e tentar organizar de uma maneira mais apresentável, né? Eu não posso deixar assim, simplesmente colocar os dados. Então, eu vou aplicar a distributiva aqui. Vai ficar, ó, 2x² mais 2. Quando eu aplicar a distributiva aqui e depois multiplicar por menos 1, ó, 2x vezes 2x, pessoal, 4x². Então, aqui, com esse cara aqui, 4x². Tem um menos aqui, menos 4x². 3 vezes 2x, 6x. Mas tem um menos ali, menos 6x. Dividido pelo camarada ao quadrado. Esse aqui de baixo, vocês podem deixar só anunciado assim, ó, só apresentadinho ali, bonitinho. Vou terminar o exercício e daí eu volto revisando. Então, o que eu posso agrupar agora? Posso agrupar esse quadrado com esse quadrado aqui. Então, ó, isso daqui resulta menos 2x², menos 6x, menos 4, tudo isso dividido por x² mais 1 ao quadrado. Foi exatamente o que foi apresentado ali. Então, ó, basicamente, pessoal, o que nós precisamos fazer? Primeiro, identificar a função u e a função v. A função u
é a função do numerador. E Professora, por que menos 4 ali? Porque eu agrupei os mais elementos 2, ao quadrado, ó. Aqui tinha um cara que estava ao quadrado e aqui também tinha um cara que estava ao quadrado. É como se fosse 2 mais 2. Eles têm a mesma potência, então eu posso agrupar eles. Então, ó, 2x ao quadrado menos 4x fica menos 2x ao quadrado, concorda? Mas daí o outro menos que tá menos 2x ao quadrado, menos 6x, menos 4. Não é menos 2, né? Ai, menos 2, É isso. 2. Foi, mais 2. desculpa. Mais 2, né, no caso. É, aqui, ó, copiei errado. Aqui é mais 2, eu acho que eu tava olhando, sei lá, tava pirando. Mas aqui é mais 2, isso mesmo. Isso mesmo, obrigada. Então, ó, basicamente, encontrei a função 1 e encontrei a função v. Agora é necessário, para utilizar a regrinha, a derivada das duas. Então, ó, quando eu derivei a função u, eu cheguei em 2. Por quê? A derivada de 2x, pessoal, eu tenho que derivar termo a termo. Derivada de 2x fica o próprio 2. Lembram? Regrinha do tombamento, ou então a derivada de uma constante vezes x acaba sendo somente a constante. E a derivada da função v, ó, vou usando a regra do tombamento, 2x, e fica 2 menos 1 que dá 1, e a derivada de 1 dá 0, né, pessoal, porque é uma constante. Então, ó, a partir do momento que eu tenho todas as informações ali, eu posso substituir na minha expressão. Nossa, mudou tudo aqui agora. Posso substituir na minha... Oh, meu Deus. Posso daí substituir. O resultado fica tudo isso? Não entendi. O resultado fica uma função grande mesmo. E daí eu vou pedir para vocês calcularem em um certo ponto. Daí vai virar um número, né? O resultado final é isso daqui. Essa daqui é a derivada da função. Então, ó, essa é a regrinha do quociente. Então, a gente tem um menos ali. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é de identificar as funções, derivar e depois aplicar na fórmula. Qual que é a forma? Deriva, mantém, menos, mantém, deriva. Dividido por v ao quadrado. Da última não precisa derivar, de baixo é sempre ao quadrado. Vocês não precisam nem abrir a função, pode deixar ela assim. Se vocês conseguirem perceber, por exemplo, que a função de baixo ali seria bem semelhante com a função de cima, vocês podem ainda tentar fatorar, deixar um pouquinho mais bonitinho, arrumar um pouquinho. Mas se não, deixa assim mesmo, porque, ó, você sabe que aquele camarada ao quadrado ali, elevado ao quadrado vai gerar uma potência elevada à quarta. Então, você não vai conseguir simplificar com nada. Então, pode deixar dessa maneira. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Aqui eu tenho um segundo exemplo, pessoal. Agora eu tenho uma função que ela é composta, mas ela tem uma multiplicação de duas funções. Eu tenho que utilizar a regrinha do produto. Por que ela está multiplicando funções, pessoal? Eu tenho uma função aqui, ó, vou chamar de U, e tenho uma segunda função aqui que eu vou chamar de V. Eu tenho a multiplicação de duas funções. Se alguém falar, e se você aplicar a distributiva? Se você aplicar a distributiva, você vai ter 3x ao quadrado vezes e elevado a x. Você ainda vai ter uma composição de funções. Então, você vai ter que resolver duas vezes, vai ter que resolver por partes a função de novo. Então, não é viável. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Usar a regrinha do produto. O que a regrinha do produto me diz? Mesmo esqueminha dali, ó. Mesmo esqueminha da função composta da maneira da multiplicação, ó. Deriva, mantém, mais mantém, deriva. Qual que é a diferença dessa do produto? Agora eu tenho um sinal de mais. E lá no quociente eu tinha um sinal de menos. Então, na regrinha do produto, eu somo a soma ali das duas. Então, voltando para o nosso exemplo, ó. Tenho essa função que é U e tenho essa função aqui que é a função V. Travou. Então, pessoal, vou fazer o quê? Vou utilizar aquela regrinha lá do quociente. Do quociente não, desculpa, do produto, porque eu tenho um produto de duas funções. Qual que é a regrinha? Qual que é a regrinha, pessoal? Deriva, mantém, mais mantém, deriva. Então, ó, eu derivo a primeira função
mantenho a segunda, mais mantenho a derivada do segundo e repito a última. Então, deriva, mantém, mais mantém, deriva. A derivada da função exponencial, nós vimos no início da aula que é a própria exponencial. Então, isso vai facilitar muito nossas contas. Então, fazendo isso, pessoal, nós temos essa expressão aqui, ó. Vamos multiplicar ali a função, encontrar. E essa daqui é a função resultante, ó. Ainda tem uma função que depende da função e. Eu tô sem a caneta agora, então eu não consigo riscar para vocês. Travou aqui. Então, pessoal, tem uma multiplicação. Quando que eu utilizo essa regrinha do produto? Quando eu tenho a multiplicação de duas funções. Então, tenho U e tenho V ali. Uma multiplicação de duas. Tem a multiplicação de duas funções, faço o quê? Deriva, mantém, menos mantém, deriva. Assim, eu vou ter uma nova função que depende de E, depende de X ainda, e daí eu posso calcular essa derivada em um certo ponto. Tcharam. Tá voltando agora. Aqui voltou. Então, ó. Deriva, mantém, mais, mantém, deriva. Então, ó, isso daqui é o que tá sendo feito nesse passo. Qual que é a derivada da função U? Se a minha função U, ó, é 3x² mais 1, o linha, a derivada dela vai ser o quê, pessoal? Vou usar a regrinha do tombamento. O 2 vem para frente do 3, multiplica, fica 6x. E a minha função V é e elevado a x. A derivada da função V, pessoal, tranquilo, né? É e elevado a x também, que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, substituindo nessa expressão, ó, a derivada desse camarada vem para cá. Então, ó, deriva, mantém, mais, mantém, deriva. Professora, Desculpa, não entendi. na hora de fazer a regrinha do tombamento, independe do número que tiver junto ali, tipo, no caso era 3x² mais 1. Se esse 1 fosse qualquer outro número, ele vai depender? Se tivesse um x, se fosse um x, daí ficaria 1. Mas aqui ficou um só. E derivada de uma constante não tem a variável. A derivada de constante dá zero, lembra? A gente tá derivando termo a termo. Isso, aqui ficou mais zero, porque a derivada desse cara aqui, ó, a derivada desse 1 aqui, deu zero. Foi por isso. Beleza. Lembrou? Lembrei. Valeu. Imagina. Então, ó, agora ficou dessa maneira. Então, agrupando os elementos, ó, substituindo, ó, o linha 6x vezes e na x. Mais, mantém a equação de cima u vezes e na x. Agora eu vou tentar agrupar os caras que eu posso. Na verdade, não tem muito o que fazer aqui, né? O que eu tô fazendo? Eu vou colocar o e em evidência, porque eu tenho o e aqui e e aqui. Então, colocando em ele em evidência, ó, fica 6x mais 3x² mais 1. O resultado ali, ele colocou ele do outro lado, mas não tem problema. É uma multiplicação. Então, essa daqui, pessoal, é a regrinha do produto. Então, o que nós vimos hoje? Regrinhas de exponencial, de log, as funções trigonométricas e também as regrinhas do quociente e a regrinha do produto. São regrinhas bem importantes, pessoal. Eu tenho consciência que a aula de hoje ela foi um pouco pesada, mas é legal, pessoal, fazer as continhas e não tem muito o que fazer, né? Aqui pra frente a gente vai juntando tudo, tentem estudar e fazer a lista, porque agora um conhecimento é pré-requisito para o outro. Vocês viram que para utilizar essas regrinhas do produto e do quociente, é necessário conhecimento prévio de derivação de polinômio, por exemplo, ou de função exponencial, que foi o que a gente chegou até aqui. Senão, ó, por exemplo, agora para calcular a derivada aqui de U' e V', se a gente não tivesse calculado antes a derivada de polinômio, não soubesse calcular, agora a gente ia ficar empacado. Se eu não soubesse a derivada de elevada a x. Então, ó, vocês podem usar a tabelinha de vocês. Procurem lá na internet, tabelinhas de derivadas integrais, que vocês vão encontrar várias. Basicamente, tem 18 regras importantes.
Tem algumas tabelas que tem mais de 20 regras. Por quê? Porque daí eles aplicaram outras lá e colocaram lá na tabelinha. Mas o que importa são as 18 mesmo. E tentem resolver a lista. Eu vou mostrar para vocês a lista 7, que é referente a esse conteúdo. Eu não terminei o gabarito todo dela, terminei, fiz da 1 ao 8, o exercício de 1 ao 8. Deixa eu achar a lista aqui. Box, até aqui. É a lista 7, pessoal. Estou mostrando para vocês o gabarito dela também. Lista 7, a derivada, funções exponenciais, função exponencial e log. Então, aqui, ó, eu tenho 5 páginas, mas é só... O primeiro exercício nós já fizemos em sala, né, pessoal? Ah, vocês não estão olhando minha tela. Agora sim. O primeiro exercício nós resolvemos em sala. Então, nós temos que utilizar o quê? Aquelas regrinhas de funções exponenciais. Aqui, essa de log, ela não foi apresentada, mas lá na tabelinha, na resolução, ó, no gabarito, vocês podem conferir passo a passo o que eu fiz. Eu ainda deixei algumas observações, ó, aqui em verde. Algumas regrinhas, como utilizar a função. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem dar uma olhadinha lá. Aqui da função log, tem mais uma regrinha que eu não apresentei para vocês, mas é bem tranquilo. E aqui da função seno e cosseno nos pontos indicados. O exercício 3 aqui foi feito na lista também. E algumas observações importantes. Falei aqui, ó, ressaltei, vocês podem usar a calculadora. Aqui tem a mistura, pessoal. A partir do exercício 7, a gente começa a misturar todos os conteúdos daí, todas as regrinhas, ó. Tá bem longa um pouquinho a lista, mas ó, a gente consegue observar ali que a gente primeiro reescreve essa raiz ali, a função que está dentro da raiz, como x elevado a meio, depois aplica a regrinha do tombamento e depois volta para a raiz. Aqui também tem algumas funções que tem uma divisão ali, uma subtração com fração. Eu fiz passo a passo para vocês tentarem entender. E aqui começou a regrinha do quociente, que falta terminar o 9 e o 10 ainda. Mas, ó, tentem fazer pelo menos até o exercício 8, pessoal. Na próxima aula a gente vai retomar, vou começar a aula com algumas aplicações de regra do produto, provavelmente da lista mesmo. Mas percebam que agora a gente está misturando todas as funções, ó. Misturando trigonométrica com exponencial, com logarítmico, com log, com todas as funções. Então é importante que vocês tentem fazer as listas para vocês irem acompanhando, porque senão vai chegar um momento, vai acumular muita coisa, sabe? Então, essa lista aqui, ó, é essa lista aqui. Se já não tá acumulando, né, gente? Tem 10 exercícios, pessoal. O 10 tá ali em cima do 9. A bolinha ali. Tá vendo que tem uma bolinha ali? Esse daqui é o 9. E esse aqui é o 10, que vocês vão ter que utilizar daí a regrinha do produto. Então, aqui na 9 tem que usar a regrinha do quociente e na 10 tem que usar a regrinha do produto. Mas é isso, pessoal. E aí, tranquilos? Dúvidas referente à aula de hoje? Sem dúvida, prof. Então, tentem fazer os exercícios. Quando vocês começarem a fazer exercício, provavelmente aparece alguma coisa, mas os exercícios também estão bem gradativos, pessoal. Estou aumentando o grau de dificuldade deles aos poucos. Eu não tenho uma função logo difícil de cara. Então, fazer primeiro uma que tem um exponencial, depois uma que tem o seno, depois a utilização desses dois resultados. Eu tentei ser bem gradativa no conceito das listas. Então, essa lista 7, pessoal, ela precisa ser entregue também, tá bom? No dia da prova. Tudo isso no dia da prova, pessoal. As listas vão valer 3 pontos. Como é que vai ser as listas mesmo? As entregas delas? Eu não passei ainda, mas eu não vou cobrar todas. Mas eu tô avisando qual que eu quero, qual que é para entregar ou não. A de hoje deve ser entregue, a 7 deve ser entregue. Por enquanto, todas têm que ser entregue. A única que não tem que ser entregue é o exercício 2 e 3 da 4, da lista 4.
que é aquelas que tinham bastante raiz. A 5 também não, né? A 5 também não, que era só de log, né? Que era de revisão. Nem o 2 e o 3 da 4, nem a 5. Agora a 6 e a 7 precisa. Mas vocês vão ver que a 6 é bem tranquila comparada à 7. Porque a 7 utiliza todos os conceitos vistos na 6. Então, é bem tranquilo também. Então, pessoal, tentem estudar, tentem não deixar acumular muita coisa. Tentem fazer até a próxima aula. Nossa próxima aula é quinta. Sexta-feira ainda, né? Sexta-feira é a nossa próxima aula. Então, acho que dá tempo, pessoal, de vocês fazerem. E assim que for possível, eu já libero o gabarito da 8 e da 9, que eu não consegui terminar ainda, tá bom? Dúvidas, Obrigada. pessoal? Então, qualquer coisa, mandem Professora, mensagem aí. E se professora, cuidem. eu peguei o final da aula e para quando vai estar disponível essa aula no canal lá? Eu vou tentar subir agora. Tem algumas que não subiram, porque eu tive problema na gravação. Mas essa eu já vou subir agora, já, para não ter perigo de As sumir já. últimas aulas não estão lá, né? Grande parte estão, mas tentem entrar na aula online, pessoal, que daí é importante que vocês ainda, se vocês tiverem dúvidas, vocês conseguem esclarecer, né? Sim. Porque nem sempre eu consigo responder online na hora, ou você consegue se expressar da melhor maneira possível. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá bom? Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, prof. Tô mandando de novo o link do Dropbox, pessoal, que tem as listas e o material.